Quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Ser alguém grande, forte? Seja totalmente dependente de Deus. Confie 100% e exclusivamente nele. Por exemplo, algumas histórias na Bíblia são grandes exemplos de dependência total de Deus, que mostram quanto Deus, o próprio Senhor, torna uma pessoa grande. Uma das primeiras histórias na Bíblia, por exemplo, o Abraão, conhecido como pai de nações, pai de multidões, como o próprio Senhor falou que o faria pai de nações, pai de multidões. A história dele na Bíblia começa a ser contada quando ele tem mais ou menos cerca de 75 anos de idade. Ele morava ainda na casa de seu pai. Tanto é que o próprio Senhor Deus aparece para ele e fala: sai da tua casa, da casa de tua parentela, ou seja, dos pais dele. Que ele morava com a Sara, que tinha cerca de 65 anos mais ou menos, que ela, afinal de contas, ela era 10 anos mais nova que ele. E Deus fala para ele sair da casa do pai dele e ir para a terra onde o próprio Senhor ia mostrar para ele. Que nessa terra o Senhor o faria prosperar, tornaria o nome dele grande e o faria ainda pai de multidões. Isso a promessa foi feita um pouco depois, inclusive. E o Abraão não fazia ideia de para onde ele ia. Porém, como ele confiava muito no Senhor, acima de qualquer coisa, ele falou: eis-me aqui, e foi. E foi só quando ele começou a andar que ele peregrinou bastante tempo, inclusive por Canaã, que é uma terra que depois tornaria terra que os descendentes dele viriam a tomar posse, que se tornaria futuramente, inclusive, a terra de Israel. Foi só a partir daí que ele começou a se tornar grande, que ele se tornou rico, inclusive a Bíblia faz questão de relatar que ele se tornou um homem muito rico. Ou seja, ele era bem de vida, com o pai dele sim, ele era bem de vida, mas não era rico, extremamente rico. E a Bíblia faz questão de frisar que, inclusive, o filho dele, o Isaac, quando se separou do pai e foi morar sozinho, que casou, foi aí sim, quando ele foi peregrinar, inclusive, na terra do Egito, que ele se tornou rico, porque, inclusive, na história do próprio Isaac, fala que ele se tornou um dos homens mais ricos, onde o local onde ele vivia lá no Egito era uma terra onde, na verdade, moravam os que seriam inimigos do povo de Deus. Então, ele ia embora daquele lugar e ainda assim o Senhor falou para ele permanecer ali, porque ali era onde o Senhor iria prosperar ele. E de fato, o Senhor prosperou Isaac na terra dos inimigos dele. E o mesmo aconteceu com Jacó, que ele roubou a bênção, né, do irmão dele, Esaú, e ele fugiu com medo de ser morto. Mas foi após isso, após ele sair debaixo das asas do pai dele, que ele foi morar com o sogro, com as 2 esposas e com as concubinas. E o dinheiro pelo qual ele trabalhava, ele acabou ficando rico. Por quê? Não porque Labão, o sogro dele, fosse um bom empresário, um bom patrão, mas porque ele confiou no Senhor, porque o Senhor o fez enriquecer. Um outro bom exemplo disso também, de como o Senhor engrandece, é o próprio filho de Jacó, o José, o filho caçula, o primogênito que ele teve com a esposa que ele amava, a Raquel. Ele vivia debaixo da asa do pai dele, tinha uma vida boa. Ele sofreu o pão que o diabo amassou, comeu, aliás, o pão que o diabo amassou quando ele saiu, quando ele foi vendido, se tornou escravo, depois foi preso. Só que Deus usou esse caminho para torná-lo o governador do Egito. Ou seja, e como o próprio Faraó falou, ele seria como o pai de Faraó, e apenas no trono o Faraó seria maior que ele. O cara era poderoso, ele se tornou extremamente poderoso no Egito. Naquela época, os egípcios se tornaram favoráveis, bondosos, com os descendentes de Jacó, por amor a José. José prosperou em uma terra onde pessoas não eram muito favoráveis a hebreus, e ainda assim, Deus o fez grande. Então, quer ser grande? Vai ser por dificuldade, mas quer ser grande? Depende exclusivamente do Senhor na sua vida. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.